Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal Arquetípica e hoje eu vou postar um vídeo, eu tô postando esse vídeo aqui que é um tanto diferente, que é uma live que eu fiz recentemente no Instagram para falar sobre lei da atração, criação da realidade, onde eu falo de um capítulo do livro da Alquimia de Saint-Germain, tá? Métodos de transferência, como é que você, visualizou, como é que você sela a tua visualização, como é que faz para materializar lá fora, e isso tem a ver com arquétipos? Claro que sim, inclusive eu falo ali, né? A gente ativa arquétipos para mudar nossa realidade, os arquétipos estão atuando, estão ativando. Mas não é só arquétipos, né? A gente precisa vibrar para aquilo acontecer, tem uma série de coisas ali, mas fica comigo e assiste esse vídeo, que essa live tá incrível, tá? Onde eu falo métodos de transferência, que é um capítulo do livro A Alquimia de Saint-Germain. Vem comigo, roda a vinheta. Boa noite! Vamos lá, deixa eu puxar minha cadeira mais pra frente, ficar mais confortável. Live surprise, vamos ver quem vai entrar na live surprise. Vamos enviar aqui. Vamos lá. Live surprise, hoje vamos falar de alquimia, de cocriação, de lei da atração. Aqui, ó, babado. Boa noite, estou aqui com o livro A Alquimia de Saint-Germain. Eu amo Saint-Germain, eu trabalho com São Miguel Arcanjo, com a mesa radiônica, trabalho com os arcturianos, também trabalho com São Miguel, com Saint-Germain. Sim, todas as egrégoras de luz são bem-vindas, e agora eu tô refazendo o curso dos Anjos da Criação, né, o terapeuta espiritual, que a minha filha fez como marcador de página. Olha, Júpiter, é uma menininha, que o nome dela é Júpiter, inspirada no planeta Júpiter, né? Então vamos falar aqui, eu vou ler esse capítulo aqui. Como é live surprise, tá? Talvez alguém vai me assistir aí depois, tá? Não tem problema, tá, gente? Quando a gente entra live surprise, é isso mesmo, tá? A Alquimia de Saint-Germain. Aqui está métodos de transferência. Bom, métodos de transferência. E o que nós vamos falar aqui sobre isso? Lei da atração, cocriação, como que funciona. Aqui os termos, esse livro é bem antigo, tá? Mark Lee Prophet e Elizabeth Clare Prophet, com certeza é um casal, né? Que escreveu esse livro da Alquimia de Saint-Germain. E aqui ele já começa dizendo, esse capítulo eu vou ler aqui em especial, porque ele é babado para falar sobre esse assunto, sobre emanação, vai falar aí, não vou dar spoiler aqui, já vou começar aqui, ó. Olha só, a luz é a chave alquímica, a luz é a chave alquímica, as palavras, haja luz, constituem o primeiro flat da criação. Olha, só nessa frase já está mostrando o poder da palavra. Haja luz, e a luz se fez. Quando eu falo que Jesus foi um dos maiores metafísicos que existiu e ele veio ensinar pra gente como que faz, né? Haja luz e a luz se fez. Constituem o primeiro flat da criação e o primeiro passo da precipitação correta. O que é a precipitação? É o que antecede a materialização. É quando você pensa, você sente e se decreta. A questão aqui é que a pessoa que disse, esse ser, quando Deus diz haja luz e a luz se fez, poxa,
Deus, ele é co-criador. Nós temos essa centelha divina dentro de nós, né? Então, nós também somos co-criadores, somos mestres co-criadores da realidade. Inclusive, os pleiadianos, através dos trabalhadores da luz, quando eles se manifestam, e a Luciana Torresi canaliza mensagens dos pleiadianos, eles costumam nos chamar de mestres. Mestres que sois vós. Somos mestres, sim, da nossa realidade, da criação da nossa realidade. Então aqui a luz e a chave alquímica, as palavras haja luz constituem o primeiro flat da criação e o primeiro passo da precipitação correta. Quando o homem, ele mesmo, uma manifestação de Deus, deseja seguir o exemplo do Pai Supremo e efetuar a precipitação, como um verdadeiro filho da luz deve aprender a fazer, ele precisa seguir esses métodos utilizados pela inteligência suprema se quiser obter resultados valiosos e uniformes. Gente, unificação com o todo, tudo vos será acrescentado, né? Jesus veio mostrar a gente fazer, né? Seguir o exemplo do Pai Supremo, um verdadeiro filho da luz. Somos filhos da luz, somos uma manifestação de Deus, né? Criadores da realidade. Analisando os métodos óbvios do Criador e observando, olha aqui, métodos óbvios, mas que ainda não tá óbvio pra gente, que a gente ainda precisa aprender, estudar, ler e ficar fazendo e não consegue, tá? Analisando os métodos óbvios do Criador e observando a natureza, gente, observando a natureza, eu falo que a natureza tem muito a nos ensinar. Por exemplo, uma árvore, ela cresce no tempo que tem que crescer, ela não apressa as coisas. A árvore não está ansiosa. A árvore sabe o valor dos seus frutos, das suas folhas. Ela sabe o tempo de deixar as folhas caírem, de desapegar. A natureza tem muito a nos ensinar. Vocês poderão inferir muita coisa de valor se exercitarem-se para pensar de maneira independente, pois é necessário ultrapassar os simples silogismos humanos e penetrar a consciência limitada de Deus. E porque tá, que a gente não ultrapassa os simples silogismos humanos e penetra a consciência limitada de Deus? Porque a gente tem que ouvir os outros, porque a gente tem que seguir o que todo mundo tá falando, porque a gente tem que ficar bem dentro da Matrix, porque a gente tem que seguir a manada, porque a gente tem que seguir o que a sociedade diz que é certo e errado, a gente vive na dualidade e por aí vai, tá? O grande mestre de Deus, o grande mestre alquimista, claro, vai e procede tu de igual modo. Isso é bíblico. Considerando sempre benefícios os seus serviços, sempre benéficos os seus serviços. Fazer o bem sem olhar a quem, sempre procurar fazer o bem, né? Quando vocês tomarem a decisão interior, tá? Olha só. De experimentar a arte da precipitação em primeiro lugar, criem uma imagem mental do objeto que desejam produzir. Olha só, isso é alquimia, tá? Mas isso é lei da atração, isso é cocriação. Tá? Técnica do que aqui? De visualização, gente. Imagem mental do objeto que desejam produzir, incluindo tamanho, proporções, substância, densidade, cor e qualidade definidos, formando uma imagem detalhada. Técnica de visualização. Ponto. Tá falando aqui imagem detalhada. Detalhes, você sentiu o cheiro, a textura daquilo que você quer. O carro, qual é o cheiro do carro? Entra no carro, a cor do carro. Se veja pegando no volante. Visualização. Imagem detalhada, tá? Quando a visualização da imagem em sua mente estiver completa, vocês deverão selá-la imediatamente. Bingo! Tá aí! Selar a imagem da visualização. E é aquilo. Não selou aquela imagem, já não funciona. E detalhe, selou a imagem, saiu dali, solta e confia que já é teu. Como? Não sei, é o universo que sabe como que vai trazer. A gente fala isso um monte. Mas, como diz aqui, né?
Como a gente não segue exemplo do Pai Supremo, a gente não analisa os métodos óbvios do Criador, porque não tá óbvio para nós, tá? A gente não consegue fazer. Sela imediatamente e solta. Não, a gente não consegue soltar. A gente fica ansioso, a gente não sabe como vai vir. Mas eu ganho tanto, como é que isso vai acontecer? Meu Deus, não tem energia que sustenta a frequência, a vibração que sustenta a imagem da visualização. Selar é confiar, é selou, acabou ali. Você já visualizou, você já emanou, o universo já sabe o que você quer, a divindade já sabe o que você quer, é isso e ponto. E confiar. Mas aí o que acontece? Selou, saiu dali. Daqui um pouco recebe uma ligação, acontece uma coisa. Recebeu uma notícia. Viu? Eu sabia? Não, se você diz eu sabia, como que você estava antes mentalizando algo e agora você diz que sabia, porque a ligação veio para mostrar, alguém te deu uma notícia de uma coisa ruim que vai contra o que você estava visualizando. Por exemplo, vou dar exemplo, porque às vezes é necessário, né? Dar exemplo. Você quer comprar um carro, tá ali o carro dos sonhos, você escolhe aquele carro ele tem um valor, mas você ganha X que jamais daria. Mas você vai fazer a técnica de visualização, você vai selar, você vai ficar ali. Durante a técnica, ok, é legal, né? Esse carro é maravilhoso, essa cor não é nem legal, né? É fantástico. E você visualiza, você faz tudo, aí você sai dali. Meio empolgado, aquele meio empolgado já não é legal, tá? Porque aí você não confiou. Mas digamos que você tá confiante. Digamos que você tá por receber uma promoção ou mudar de emprego, ou vai entrar um dinheiro aí que você tem para receber, e talvez, né, esse dinheiro vai chegar e você vai comprar esse carro, se você escolher, se você decidir, porque você tá decidindo entre várias coisas, qual é a prioridade e tal, mas você já tá mais inclinado que a prioridade vai ser o carro agora, e aí você visualiza, vai entrar aquele dinheiro e eu vou comprar esse carro e tal, você recebe uma ligação, ou alguém diz que não vai dar. De repente, você se vê sem chão. O dinheiro não vai chegar. O dinheiro não vai vir. A promoção não saiu. Você não vai conseguir trocar de emprego. Não vai rolar. O que o teu cérebro automaticamente vai fazer? Viu? Para de visualizar carro que você não vai ter. Como é que você vai ter carro agora? Já era. Você não considera nenhuma outra possibilidade. Porque na tua mente, na tua realidade, não existe outra possibilidade. Mas não é a tua mente, gente. É a mente do Criador. É a mente de Deus. É a mente do Supremo. É o que ele tem pra ti, é o que tu tem pra criar ele dentro de ti. A tua divindade. Tua divindade. Divindade que habita em mim. Né? Cria agora. Tá? E aí, o que acontece? Quando vocês tomarem a decisão interior de experimentar a arte da precipitação em primeiro lugar, cria uma imagem mental do objeto, Quando a visualização da imagem em sua mente, a precipitação, tá? Vocês deverão selar imediatamente. Este passo é fundamental para a liberação rápida e eficiente da imagem no mundo da matéria forma. Visualizou, selou, eu vou fazer isso. Tá? Na vivência, a terra do nunca interior, eu vou fazer um selamento para que você se sinta mais seguro com a energia da liberação vibracional consciente e tudo, para selar o que foi feito ali. Vamos selar esse trabalho. Não quero depois ninguém pensar, eu sabia que não deu certo, não sei o quê. Não, dá certo, gente. Dá certo. O problema é que a gente sai dali sem confiar, duvidando, questionando, se perguntando, analisando se já deu, se não deu. Mas aquela pessoa continua. Mas aquela padrão ainda... Teu corpinho só tá querendo te manter naquilo. Aquilo não existe mais, ele tá vindo assim, são hologramas que vêm, tá? Do que você ainda acha que é real, que tá repetindo, mas que não é. Aquilo já não tá existindo mais, você já limpou. Deixa aquele vestígio ali, deixa aquela coisa vir e deleta. Não cria um envolvimento emocional com aquilo, porque aquilo foi limpo, tá? Procurem compreender bem este passo. Não pensem que, selando seu plano, vocês estarão fechando as portas para o desenvolvimento do seu desenho. Não se trata disso. O que quer dizer, né? Não é só ficar fazendo visualização ali. Carro, casa, apartamento. Ok, agora eu vou ter. Não, vocês têm que fazer algo, né? Para também se movimentar, agir, sabe? E
se trabalhar. Quais são as crenças que eu tô nutrindo aqui? Bom, eu tenho crença demais, eu tô muito negativo. E eu já tô sabotando pensamento que bloqueia, o selamento, cancelado, cancelado, cancelado. E vai se, né? E vai se movendo. Ah, eu quero casa, carro, apartamento, não vou ficar só deitado o dia inteiro aqui, não vou fazer nada. Vai cair do céu. E claro que também isso tem uma crença, né? Do cair do céu, mas eu não vou falar disso agora, tá? Não se trata disso, pois podem ser realizados aperfeiçoamentos em modelos subsequentes, entretanto, se vocês não liberarem a cópia para os elementais e construtores da forma como uma obra concluída, eles não poderão promover a sua manifestação. As palavras está terminado são, portanto, o segundo flash da criação após haja luz. Está terminado. É pronto. É por isso que quando faz a visualização, faz direito, decida o que você quer. Autoconhecimento. O que eu realmente quero? O que eu escolho? E por que eu vou fazer a vivência? Justamente para a gente tirar esse monte de entulho que tá aí, que não tá permitindo que você nem consiga escolher. E eu já tive coisas, quem me conhece sabe que eu escolhi. Era isso que eu queria e hoje eu mudei de ideia. Porque o que tava por trás daquilo que eu tava escolhendo não era da alma. Não era 100%. Tem coisas que sim, tá? Eu continuo mantendo, mas tem coisas que o que tava por trás não me serve mais. Que não eram coisas, né? E aí é que tá, as palavras terminadas, tá terminado. Então, você terminou, você não tem que ficar mais botando nada em cima, tá? Agora que vocês criaram uma matriz de pensamento e selaram na contra-intromissão da irradiação mental contrária de outras pessoas, seja ela consciente, em alguns casos devido à inveja ou ao ego, ou inconsciente devido à resistência da mente coletiva ao progresso, tá? Vocês deverão cumprir a terceira regra para proteger a sua intenção criativa e não dizer nada a ninguém. Olha que fantástico isso, cara. A mente coletiva, a mente daquele lá, às vezes é da própria família. Mãe, pai, sei lá quem você tem aí, marido, esposa, oi Carol, boa noite. Às vezes aquela pessoa que tá do teu lado, por mais que ela torce por você, será que você deve contar para ela? Não, a gente tem que, quando a gente fazer a visualização, que a gente botar assim, eu quero isso. Divino Criador, eu quero isso. Guarda para si, não fica espalhando, sabe? E às vezes é contrário ao que a mente coletiva tá querendo. Às vezes é uma coisa assim que vai contra, às vezes é uma coisa que vai contra aquela pessoa do teu lado, você pode, né? Por apego, por exemplo, aquela pessoa não quer te perder. E você diz, eu tô louco para viajar, para ir para tal lugar, e essa pessoa, ela não quer que tu se afaste. Ela gosta muito de ti, ela torce por ti até, mas inconscientemente ela emana uma energia de eu não gostaria que ela fosse. Vai me deixar, eu vou ficar sozinho. E essa pessoa, às vezes é inconsciente, tá? A pessoa não quer ficar sozinha. E ela vai emanar uma coisa que não, sabe? Então, agora que vocês criaram a matriz de pensamento e selaram na contra-intromissão de radiação mental contrária de outras pessoas, às vezes por inveja ou inconsciente, tá? Porque tem uma resistência na nossa mente coletiva, tá? Vocês deverão cumprir a terceira regra para proteger a sua intenção criativa, não dizendo nada para ninguém. Também esta é uma lei da precipitação. É não falar nada para ninguém. Quando você mentalizar e você disser, eu escolho isso, que você emanou, você confia que tem uma força superior que vai te trazer aquilo. Você não tem que decidir como vai vir nem nada, você solta. Você decretou, está terminado, é isso que eu escolho, é assim que eu quero isso assim. Você sabe exatamente, exatamente como você quer que aquilo chegue na tua vida. Não da forma que chegue, mas eu quero esse carro, assim, às vezes não vem como você quer. Você quer um carro, eu quero um carro. Eu quero, sabe, você confia, você sabe que aquilo vem. E aí depois você faz essa, né, você cuida para quem você vai falar. Você não espalha, você vai se protegendo, você vai se blindando. E principalmente se é algo que você não consegue esconder, não deixa as energias dos outros entrar, opiniões, pessoas, sabe, que querem, às vezes vem te dizer assim, que nem na época que a gente era adolescente, que aquela amiga dizia assim, esse vestido tá horrível, você não vai ser...
Inveja, não queria que você saísse mais bonita que ela. Às vezes, sabe? Então, assim, ó, cuida com o que os outros estão te falando. Pessoas que tiveram uma experiência muito negativa com algo, elas vão dizer pra você assim, ó, eu se fosse você não ia, porque pra mim foi horrível. Viva a tua experiência, manifeste as coisas que você quer. Por isso o autoconhecimento é quando a gente se olha e a gente tem clareza do que a gente quer, sabe? Eu quero, tá latente na minha alma, entende? É aquilo que grita dentro da gente, que a gente às vezes deixou de fazer por causa dos outros, sabe? Foi muito atrás das pessoas, ouviu a opinião, às vezes deixa de sair, deixa de se vestir, deixa de comer, deixa de fazer. Claro, não tô falando, né? Tem coisas que teu próprio corpo vai mostrar que não é saudável, que não é bom pra você, ou que não é legal. Mas às vezes não, às vezes a gente tá indo muito pelos outros, se influenciando pela opinião de todo mundo. Eu se fosse tu não ia, eu se fosse tu não comprava. A gente não se ouve, a gente não para e senta, isso é bom pra mim, como que meu corpo sente com isso? Vou comprar um carro, fecha o olho e se imagina dentro do carro, como é que é isso? Corpo expande isso é bom. Sabe? Pede pro teu corpo mostrar, e o corpo ele tá mostrando, não precisa nem pedir, porque ele mostra. É nas doenças, é nos desconfortos, é numa ansiedade, é numa depressão, ali o teu corpo já tá dizendo que tem algo que não tá bem dentro, tá? E aí o corpo vai mostrando, tá? Não dizer nada a ninguém também, esta é uma lei da precipitação que lhes permite evitar os raios concentrados dos padrões de pensamento e sentimentos humanos que podem ser extremamente prejudiciais para um experimento alquímico bem sucedido, que é para algo que você está escolhendo, tá? A menos que determinadas garantias sejam ativadas. Evitem então a dissipação de energia devido à intromissão de uma multiplicidade de mentes, exceto quando 2 ou mais indivíduos estiverem cooperando especificamente na precipitação conjunta, que é quando 2 pessoas querem muito fazer uma viagem, um casal. Os 2 estão na sintonia, os 2 estão sintonizados no desejo daquela viagem, com aquela mesma intensidade, com aquela mesma alegria, bolando, escolhendo. É 2 forças. É óbvio que quando você pensa assim, eu quero muito ir para tal lugar, vamos passar as férias naquela praia, você vai compartilhar com aquela pessoa. Marido, esposa, melhor amiga, vamos fazer uma viagem, amiga. Vamos, nossa, né? Você sente ali se pode compartilhar, se é uma amiga, e de repente vão as 2 planejar aquilo com a sabe? É isso, entendeu? Aqueles que possuem uma natureza científica e estão familiarizados com a dispersão de Coulomb e a lei de Rutherford, eu não pesquisei, tá? Já pesquisei sobre, mas agora não vou entrar nesses detalhes, tá? Da dispersão de Coulomb e a lei de Rutherford, compreenderão de que maneira a energia do pensamento como ondas dispersando outras ondas como se fossem compostas de partículas minúsculas consegue produzir uma penetração de intensidade suficientemente grande para romper o campo de energia magnética do pensamento concentrado, o padrão específico da matriz criativa. Bom, tudo que eu pensar sobre o outro, às vezes eu posso pensar assim, tomara que fulano caia um tombo, e eu começo a pensar muito, olha a força do pensamento, olha isso aqui. Tá mostrando exatamente isso, nós somos energia. A física, comprovando espiritualidade, pensamentos positivos, uma inveja. Sabe, tem gente que não existe essa coisa que tu fala, diz que eu falo bobagem, mas acredita que a inveja do vizinho vai pegar em ti. Por que a inveja do vizinho vai pegar em ti? Porque ele tá emanando uma onda negativa através do pensamento dele, das palavras dele pra ti. Inveja do teu carro novo, inveja, sabe? Aquela pessoa do teu trabalho que tem uma inveja, que faz intriguinha. Isso é uma energia, tá enviando ondas negativas pra você. E aí você vai lá e você vai contar, eu tô achando que eu vou ser promovida. Aí aquela colega invejosa, que sabe que não vai ser promovida, que tá ali, que nem vai algum dia ter essa possibilidade. Aquela invejosa, tipo assim, entendeu? Sabe? Então é isso, cada discípulo deve reconhecer que figuras geométricas como o quadrado, o triângulo, o círculo, a elipse e o paralelogramo são utilizadas quase universalmente na criação no mundo tridimensional, macrocósmico e microcósmico. Aí entra essas coisas da física que prova a lei da atração, entre outras coisas, né? Tem muita coisa aí. Lei da atração, né? Que não é bem explicada, né? E aqui, ó. Aí vai entrar álgebra,
Ó, embora formas superiores de criatividade sejam encontradas no mundo matemático, formas superiores de criatividade sejam encontradas, tá? No mundo matemático, da álgebra, do cálculo e da trigonometria, a simbologia mais elevada de todas, as conhecidas por nós nos níveis espirituais inferiores, é a ciência dos ritmos engrâmicos, tá? Aqui fala da criatividade e de como na metafísica, na matemática, e eu falo, gente, matemática, física, isso tá, hoje em dia, a ciência tá se unindo com a espiritualidade. E tá mostrando coisas, a medicina tá mostrando coisas para nós hoje sobre cura, sobre tudo, sobre lei da atração, sobre espiritualidade, coisas que antes a gente não era falado. Ou você frequentava uma igreja para falar determinadas coisas, era tudo muito, não era visto. Tá? Aí é que fala, né, do estudo trata do controle e liberação de energia com enneagramas. Aí ele fala aqui de chave causal, que é um outro termo muito utilizado, né, na física quântica, tá? Eu tô lendo aqui a Alquimia de Saint-Germain, para quem chegou assim depois, né? Aí aqui ele fala a chave causal subjacente aos efeitos observados pelos cientistas do mundo e chamados por eles de engramas, com o uso de mantras, por armazenamento de energia foática e com as salvaguardas ativando princípios de demarcação entre as evoluções da consciência humana, dos planos da matéria e o mundo da perfeita ordem divina que existe nos planos do espírito, tá? Por que se faz mantras? Por que se faz oração? Né? O poder da oração, o poder da palavra, gente. A oração é um mantra. Você pegar um mantra específico, fazer uma afirmação específica, tudo como Axis aqui que eu aprendi essa frase, né? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Isso é um mantra, isso é uma oração. E eu repetidamente fico ali, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Isso são partículas de ondas que vão saindo de mim, emanando para todos os espaços onde eu tô. A gente não conversa com as plantas, não tem o experimento de Masaramoto, as energias da água, quando você diz muita coisa negativa para a água, muita coisa positiva para a água, o que acontece ali? Isso é ciência, tá? Completando esta ciência, deve-se ter em mente que até mesmo a consciência onipresente e infinita de Deus, que se estende até a esfera da criação material, avança através da escala da expressão criativa de padrões simples até aqueles de complexidade cada vez maior. Aí aqui ele fala do estudioso da alquimia, né, que deve considerar a memória, quando utilizada como instrumento da mente superior, tá? Mente superior, Deus, como um valioso complemento de sua experiência. Nós estamos aqui experienciando. Nós estamos aqui experienciando uma divindade em nós. Nós somos expressões de Deus aqui na Terra. Tá? Mente superior como um valioso complemento de sua experiência, porquanto os processos da memória humana são realmente notáveis. E quando esses são coordenados com o corpo mental, com a mente, né, sempre advém a ação suprema. Assim, um grande número de indivíduos é capaz de memorizar e executar toda uma sinfonia sem falhas perceptíveis, tá? Muitas pessoas vibrando em uma mesma coisa, muitas pessoas vibrando positivamente ou negativamente. O que pode criar isso? Muitas mentes, né, mentalizando a mesma coisa. Por isso que eu falo, vai todo mundo pra televisão assistir, diz que vai ter uma guerra, aí começa todo mundo a pensar, vai ter uma guerra, e vibrar no medo, vai ter uma guerra, e vibrar no medo. Quantas mentes estão colocando força e poder para materializar uma guerra? Né? Os matemáticos também demonstram possuir uma maravilhosa capacidade de controle mental com seus cálculos que aproximam-se da precisão infinita. Matemática, física, entendeu? Antigamente jamais um matemático, um físico iria admitir isso. Tanto que a física quântica, ela nem é muito, os físicos teóricos, eles não aceitam muito essa coisa da física quântica na vida prática, na realidade, que mistura com espiritualidade. Eles não é só que a física está provando, a ciência está provando muitas coisas. Eles não validam muito. A ciência não validaria os experimentos de Joe Dispenza sobre a cura do corpo, remissão espontânea, efeito placebo. Tem o livro dele, Efeito Placebo. Muitos cientistas não, mas foi feito pesquisas, sim, inclusive em Harvard. Foi feito experimento científico, sim, para provar isso, tá?
Assim que cada estudioso da alquimia, que eu vou falar assim que cada um de nós, tá? Possa reconhecer ser ele mesmo possuidor de uma mente superior, assim que a gente começar a se dar conta que a gente tem uma mente superior e que é capaz de reter padrões de dimensões infinitas, essa mente atua de maneira independente da mente externa, desprovida de restrições humanas de qualquer tipo, desprovida de crença. Se o fulano falar que tu não vai conseguir, tu não tá nem aí, porque tu sabe que tu consegue, tu tem o poder, que a tua mente é poderosa, que tu é um criador da tua realidade, que só vai, que tu confia, uma pessoa imparável. E aí? Aí ninguém segura, tá? Desse modo, enquanto veículo da mente superior, porque nós somos veículo da mente superior, tá? Um corpo de memória purificada, alimentando como faz as impressões desta mente para a mente exterior é indispensável a nós. Eles falam aqui alquimista, tá? Que é alquimia de Saint-Germain, mas, né? Dizem que Saint-Germain viveu milhares de anos com uma aparência de 20 anos. A gente tem na Bíblia citando Matusalém, entre outros. Isso não é metáforas, isso não é personagens fictícios. Por que isso é citado? Vocês nunca se questionaram, a gente tem que questionar tudo, tá? Quem é capaz, aqui está falando do discípulo, né? Mas quem é capaz de analisar e colocar em prática os métodos de controle da memória da mente, que são os métodos do próprio Deus, tá? Haja luz. Ele só falou, haja luz. Ele não precisou nem fazer nada. Técnica de visualização, não sei o que. Haja luz, porque ele só precisava dizer, haja luz. Haja luz. Né? Controle da memória da mente são os métodos do próprio Deus. Adquira o hábito de conceder conscientemente a esta mente superior abençoada, ou Cristo pessoal, a responsabilidade de elaborar e aperfeiçoar as ideias e padrões rudimentares de sua criação. Começa a permitir, tá? Começa a se entregar, unir-se ao todo, a Deus, se entregar para Ele, permitir que Ele atue. É claro que isso tem uma condição. Existem as leis do universo, né? Eu tô aqui roubando, matando, tô me entregando para Deus? Não é. Então, não fecha, tá? Pois muitos desses padrões que a princípio pareciam ter sido conhecidos conscientemente pelas pessoas, né, alquimistas com frequência, tiveram sua origem no interior da porção mais elevada do eu abençoado, tá? Lembrem-se, sua mente superior permanece ativa durante 24 horas de cada dia em dimensões ampliadas. Olha só o poder que essa mente tem. Esse consolador abençoado, desconhecido e não vivenciado por vocês, extremamente espera o chamado à ação e atua livre das dimensões habituais de espaço-tempo. Não existe o espaço-tempo. Essa mente superior está constantemente 24 horas ativa na gente. A nossa divindade está aqui. E a gente está fazendo o que com isso? A gente está usando para criar o quê? Medo? Para criar o que a gente não quer? É para isso que a gente está usando, porque a gente está criando. Ah, não existe essa coisa de criação da realidade com energia que não sei o quê. Você já está fazendo isso sem acreditar. Então, acredite e começa a fazer, tá? Essa pessoa abençoada, eu vou falar alguns termos aqui, porque esse livro é bem antigo, tá? Tem muitos termos aqui bem... Este consolador, né, essa pessoa abençoada, desconhecida e não vivenciado por vocês externamente, que no caso seria a divindade, né? Espero o chamado à ação atua livre, tá? Assim utilizem a mente superior como seu aprendiz e mestre, pois o Espírito Santo da verdade que aí atua pode conduzi-los a toda a verdade. E eu não preciso de igreja, de pastor, de padre, de pai de santo, de sei lá, de médium para me dar o que já é meu, tá? Eu utilizo a minha mente superior como aprendiz e mestre, pois o Espírito Santo da verdade que atua em mim pode me conduzir a toda a verdade. Isso já é uma afirmação.
E eu sei que esse Espírito Santo me conduz à verdade. E sempre me conduziu. E é por isso que muitas vezes, tá? Eu pareço ser doida, eu pareço com umas ideias não sei das quantas, um discurso, conversas e sei lá, para as pessoas que eu convivo pode parecer loucura, mas porque eu escolhi essa verdade. A verdade vos libertará. Só que essa verdade, tá? Eu soube diferenciar, porque eu já frequentei muitos lugares, eu já frequentei igrejas variadas, eu já frequentei candomblé, eu já frequentei o centro espírita, eu fui em vários lugares. E eu sei aonde tem a sua verdade ali dentro, em cada lugar, né? Mas as leis do universo é uma só. Deus veio e é isso aí que ele falou. Que Jesus falou, né? No caso, Jesus falou e tá falado. Mas existem outras coisas também que chegam ao mesmo ponto. O Deus é um só, tá? Gostaria de chamar a atenção das pessoas, dos discípulos, sei lá, para o fato de que, se assim o desejarem, eles poderão prestar auxílio incomensurável a si mesmo nas artes alquímicas graças à leitura exterior. Contudo, é preciso ter cuidado com isto para que os atalhos da tecnologia e da teoria científica não sirvam para desviar o poderoso fluxo. Aí tá falando o quê? A inteligência artificial, a tecnologia, não deixar isso ser usado pro mal, né? Não ser usado pro mal, né? E nas mãos, né? Se faz bomba atômica, se faz, né? Então é isso, tá? Bom, aqui ele fala que muitos temas poderiam ser tediosos e para a maioria que as pessoas não estão querendo se aprofundar, mas também estariam além da compreensão de algumas pessoas, com certeza. Procurando não impedir a humanidade em geral de obter as bênçãos desses conhecimentos, né? Aqui ele fala que ele expôs isso, tá? Muitos desses pontos de maneira a torná-los de fácil compreensão. E já não é muito, tá? Porque já é um livro com uma linguagem bem rebuscada. Todavia que ninguém pense que todo conhecimento pode ser alcançado através de uma só abordagem ou sem esforços de estudo. Conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder, né? Então, aqui ele fala, o estudo da propagação das ondas da mecânica, da teoria quântica, da química e da física elementar e avançada, ele fala que é para estudar essas coisas, e esse livro é antigo. Há milênios já se falava isso, tá? Aí aqui, deixem que Deus seja o guia, deixem que Deus seja o guia, e aqueles que não reconhecem suas rédeas, eu digo, a aventura é o que é. Nutro uma leve esperança de que a ciência material não olhará com demasiada desconfiança o controle da matéria através do poder da mente e do espírito. Duvido que a religião possa negar com correção os supostos milagres que demonstram, tá? Se nele se acreditar, nenhuma religião vai contestar os milagres, né? Que eles existem. Como os indivíduos que habitam a Terra têm sido capazes de efetuar a transmutação, que é simplesmente a transformação de uma forma em outra. Como, por exemplo, a água em vinho. O que tá falando aqui? Jesus veio, meus amores, e transformou a água em vinho. Isso não é historinha, ele transformou a água em vinho. Isso é alquímico. Ele veio, fez. Haja luz. Ele não precisou fazer nada. Ele sabia que ali teria vinho ali dentro. E quando ele abre os jarros, o que ele encontra? Vinho. Porque assim ele decidiu. Só pensou, só, sei lá. Entendeu? Ele dava graça e tá. Entendeu? Coisa vinha. Tá? Água em vinho. A ampliação e multiplicação da substância atômica e molecular física, como, por exemplo, a multiplicação de pães e peixes. Ele ensinou. A gente tem a Bíblia há 50 milhões de anos. Gente, assim, ó, escrito por pessoas, né? Que ali pra mim já... Mas os ensinamentos de Jesus, não vou falar nem só a Bíblia em si, que de mão em mão já foi escrita muita coisa. O que Jesus veio mostrar? Então tá aí, tá sendo mostrado. A ampliação e multiplicação de substância atômica e molecular, como por exemplo a multiplicação de pães e peixes e a precipitação dos elementos, como por exemplo a descida do fogo dos céus. Feitos igualmente maravilhosos, realizados por mestres ascenso e não ascensos, indicam uma ciência extremamente exata do controle sobre a matéria e da energia, que Jesus veio e fez.
Boa noite, Anderson. Agora que eu vi. Então, gente, isso aqui tá falando o quê? Tá? Alquimistas de Deus. Não lhes peço alquimistas de Deus. Nós somos alquimistas de Deus. Alquimistas de Deus. Não lhes peço aqui para acreditar apenas. Peço-lhes que comecem a demonstrar essas verdades por si mesmo. Seja um laboratório vivo na tua vida. Experiencie as coisas. Tá aí, eu vou até dizer uma coisa. A gente ouve 500 vídeos falando, lei da atração, espiritualidade na prática, como é que muda isso, como é que muda aquilo, como que faz pra você não sei o quê, espiritualidade não sei das quantas, ativa isso, faz aquilo, pensamento positivo, lei da atração, PNL, reprogramação mental. E mais um monte de coisa, ferramentas energéticas, tudo isso, eu trabalho com tudo isso. Mas eu experimentei em mim. Eu sei o quanto isso funciona. Ah, mas tu não tá aí milionária, lá não sei. Gente, pelo amor de Deus. Por que eu vou fazer a vivência da Terra do Nunca Interior? Pra gente trabalhar e liberar o que tá impedindo a gente de selar a precipitação. De fazer o que tem que ser feito. Pra gente começar a tomar essa consciência. Só que a gente tem uma bagagezinha que a gente vem trazendo lá de trás, cheio de crença. Ah, eu não acredito que pra mim vai dar certo. Ah, eu moro numa cidade que não flui as coisas, né? Falo por mim. E aí? Com esse monte de coisa que a gente veio nutrindo. O pai e a mãe foi dizendo, não dá, né? Aquele que diz assim, que eu já ouvi falar disso, de pessoas que o pai e a mãe diziam assim, ó, você tem que se pôr no seu lugar, você é um favelado, você é pobre, te põe no teu lugar, vai arrumar um serviço aí para limpar chão. Quem é tu para fazer faculdade? Da própria pai e da própria mãe. Pensa o que esse indivíduo acha que pode criar uma realidade, que pode fazer vou pensar que eu tô lá estudando, que eu tô... Se dedica e tal, batalha, mas acaba muitas vezes que não muda a vida. Sabe? Nós não estamos mudando a nossa vida, nós estamos concebendo que nós somos uma mente de Deus, nós não estamos permitindo essa divindade atuar na nossa vida. Ele tá querendo, que eu falo, não é um Deus lá fora sentado, tá? A divindade em nós. O universo está querendo nos presentear, nos trazer maravilhas. Não, mas a gente não tá pronto para receber. A vida é dura mesmo, tem que viver a vida dura. Tudo é difícil, só acontece coisa ruim, então tem que ser assim. Porque assim a gente está fazendo. Haja luz, a luz se fez. A vida é difícil, a vida se é difícil. Tá? Olha só, gente. Todo mestre ascenso possui esses poderes de precipitação que ele fala, até de atração, de precipitação, de materialização, à sua disposição. Por conseguinte, jamais lhe faltam as coisas boas. Que a humanidade não ascensa se interrogue. Quanto tempo você passará desperdiçando a sua energia na tentativa de ampliar uma existência árida no meio da natureza? Olha para isso. Se a natureza é abundante, não falta nada, por que falta para nós? Porque a gente está criando uma existência, uma vida árida no meio de uma natureza abundante. Falta água para os peixes? Não falta. Falta terra para as árvores onde elas estão plantadas? Não está faltando. Está tendo nutriente, está tendo sol, está tendo chuva. A natureza está aí para mostrar a abundância que é esse planeta que nós vivemos, que Deus nos deu, riquezas infinitas. Mas a gente quer viver uma vida árida. A gente quer viver uma vida árida. Sim, Anderson, bastante frio, né? Muito, tá? Então, por que quanto tempo nós vamos passar desperdiçando a nossa energia na tentativa de ampliar uma existência árida no meio da natureza, que para alguns de fato afigura-se árida? Sim, para muitos está sendo. Para muitos é assim. E a gente sabe que é. Eu passei por muita coisa, tá? Quando todas as suas necessidades podem ser satisfeitas por meio do controle das leis cósmicas, as leis do universo, demonstradas por Jesus Cristo e outros grandes instrutores em suas próprias vidas no passado.
O uso da palavra luz na alquimia inclui a luz em seus aspectos visíveis conhecidos e também em suas características invisíveis, algumas delas ainda desconhecidas na ciência e na física, tá? Ok? Haja luz e a luz se fez, mas a gente não faz isso. E o que é que está por trás disso tudo que a gente não faz? As crenças, os pontos de vista, os traumas, as coisas que a gente carrega, os medos, as inseguranças. O que eu acho é que é isso. A minha vida é assim mesmo, não vai mudar. Né? Em vez de aliviar o desconforto físico, ordenando que essas... Aqui, ó, olha só. Tá? Esses métodos são conhecidos por todos os iniciados, aqui ele fala, porque esse livro é sobre alquimia, né? E apenas um iniciado poderia ter sido tão tentado pelas forças das trevas quanto Jesus, que foi tentado. Que consciente de seu poder, tá? Que nós deveríamos ter essa consciência também, assim como eu fiz, vocês podem fazer muito mais, tá? Consciente de seu poder, rechaçou a tentação para utilizar a alquimia durante o período em que sua fé foi colocada à prova. Em vez de aliviar o desconforto físico, ordenando que essas pedras se transformem em pães, como ele poderia ter feito, Jesus ofereceu sua fidelidade à presença suprema de Deus e à palavra de Deus, reconhecendo-as como muito mais importantes do que a existência do seu corpo físico. Desapegou da matéria total. Desapegou do corpo físico, tá? Quando eu tava muito mal, eu pensava, e se eu me desapegasse do corpo físico, dos meus filhos, de tudo que tá aqui, e soltasse? Né? Porque a gente às vezes não sabe. Eu tinha certeza que eu não ia morrer, né? Mas poderia, eu sofri muito, tá? Tal atitude permitiu-lhe passar no teste e preparar-se para as disciplinas que lhe deram sua vitória na cruz e no túmulo, levando-o acima da colina de Betânia para os braços de Deus. A gente não está se entregando para os braços de Deus, vamos dizer assim, né? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pois é, aqui ó, contudo, o processo espiritual afigura-se menos importante para muitos que preferem os métodos mais espetaculares dos fenômenos psíquicos à realização das transformações que irão torná-los semelhantes a Deus. Dificilmente imaginam os homens que a promessa todas as coisas vos serão acrescentadas inclui o poder de controlar. Aí aqui vai entrar numa outra coisa que daria para uma outra live. Todas as coisas vos serão acrescentadas, inclusive o poder de controlar os ventos e as ondas, a matéria e a energia. Porque Jesus fazia isso? Tudo vos será acrescentado. E aí mora um grande perigo, né? Quando o homem fizer do reino de Deus seu primeiro e mais importante objetivo. Todavia faz-se necessário o equilíbrio. E mais uma vez venho o prazer de dizer aos estudiosos que o uso da alquimia destinado a efetuar mudanças não é nem um pouco desregrado em sua utilização correta. Aqui ele está falando isso. Dá o poder, você conhecerá um homem. E aqui ele está falando tudo, você será acrescentado. Mas e aí? Poucos, né? Teriam condições de deter esse poder, né? Olha o que Mestre Jesus vem nos mostrar, nos ensinar. Tá? Eu tô lendo esse livro da Alquimia de Saint-Germain e eu achei esse capítulo, esse trecho, essa parte fantástica, que fala, é tudo que eu venho falando aqui, é tudo que eu trabalho aqui com energia, com essas coisas, e eu vou usar a liberação vibracional consciente na Terra do Nunca Interior pra gente entrar na Terra do Nunca Interior, pra gente parar de viver sobre uma existência árida em uma existência de natureza tão próspera, abundante e maravilhosa que é a vida que Deus nos deu. É a existência, nós somos sua centelha divina. Não é pra gente estar sofrendo, a gente não veio aqui pra sofrer, ninguém tá pagando nada, gente. Para de acreditar que você tá pagando alguma coisa. E sim, existe processos kármicos, bom, existe, porque a gente acumulou. Porque a gente vem muitas existências, para quem acredita na reencarnação como eu, não seguindo as leis do universo. A gente tem livre-arbítrio, ok? Tá? Eu tinha que vir fazer essa live, é uma live surprise, na verdade, e falar sobre isso, porque eu achei fantástico, fantástico, fantástico. Conhecimento é poder. Leiam, estudem, se aprofundem, questionem as coisas, sabe? Questionem a sua espiritualidade, se questionem,
sabe? Busquem o autoconhecimento. E, acima de tudo, solta o passado, solta essas coisas que você tá guardando aí, é a mágoa, é a raiva, é o medo, tem que soltar. Não é fácil, não. Para isso nós, terapeutas, estamos aqui. Para isso que a gente tá aqui. Para trazer conhecimento para vocês com as lives, para fazer os trabalhos, que nem o que eu vou fazer, da Terra do Nunca Interior. Vamos entrar na Terra do Nunca Interior, vamos começar a arar esse campo árido aí, começar a semear sementes de autoconfiança, de mais amor, sabe, mais coragem. Mas solta tudo isso, solta o passado, solta toda a mágoa que a tua criança sentiu. Sim, pois é, passou muita coisa, eu passei, muita gente passou coisa muito pior que eu nem posso imaginar, algumas eu sei, mas tem que deixar. Tem que ressignificar, tem que acolher o nosso passado, sabe? Porque senão a gente vai viver nele, a gente vive nesse passado. Mas aqui na nossa Terra do Nunca Interior, nosso subconsciente, tem muita coisa guardada ainda. Muita coisa do passado que tá aqui, e a gente assim nem sabe que ainda tá aqui. Né? Então acessa o link na bio e entra no grupo da Terra do Nunca Interior, porque nós vamos trabalhar com tudo isso. Nós vamos trabalhar com todas essas questões aí, vamos limpar, vou trabalhar com a liberação vibracional consciente. E a liberação vibracional consciente é exatamente isso, eu conecto com a minha mão esquerda o teu eu superior, ancoro ele tá sempre aí. Como disse aqui no livro, 24 horas a consciência, a mente divina está atuando ativa, o eu superior. Vamos reconectar você com essa energia e com a mão direita eu venho trazendo as altas frequências universais, fazendo a limpeza com a liberação vibracional consciente, que é uma ferramenta energética fantástica. Eu vou usar, tá? Então é isso, meus amores. Eu tinha que vir ler um pouco desse livro aqui, fazer uma live surprise. Eu quero vir fazer mais isso. Vou fazer, já falei que eu vou fazer e tenho feito, né? Live surprise, de repente surge um tema, tem uma coisa e eu venho falar, eu venho trazer a consciência, expandir. Já entra no grupo da Terra do Nunca Interior, que o link tá na bio. E claro que a maioria vai me assistir depois. Eu não tem live que eu aviso, mas essas surprise eu entro mesmo. Quem assistiu, quem não assistiu vai poder assistir depois. Compartilha, eu vou colocar no YouTube, cara. Vou colocar no YouTube, tá? Porque para quem ativa arquétipos, e os arquétipos eles atuam na nossa mente, eles atuam na nossa energia. Eles fazem esse trabalho, que é todo um trabalho que a gente poderia simplesmente fazer assim, haja luz, e a gente não faz. Então a gente usa as ferramentas, a gente usa os arquétipos, tá? E eu já ativei o arquétipo do Mestre Jesus, já ativei essa consciência, já quis ativar. 3 dias. Eu tenho, acho que lá no YouTube, no canal Arquetípica, que é o meu canal dos arquétipos, tá? Que eu falo a minha experiência. 3 dias. Não é pra mim. Não era pra mim. Hoje em dia, talvez, pode ser, né? Mas não ativo conscientemente esse arquétipo. Então, isso precisa ser falado para quem fala de arquétipo, para quem trabalha com as terapias energéticas, para quem quer conhecer mais, para quem quer se conhecer mais, para quem pratica o autoconhecimento, para quem não entende nada desse assunto e está querendo conhecer, explode o cabeção com esse conhecimento e aí vai dizer, nossa, essa mulher falou tanta coisa, que loucura, vai buscar, vai atrás, entendeu? Aqui é de um livro de conhecimento alquímico, Alquimia de Saint-Germain, tá? Mas aqui nem foi falado, né, de Saint-Germain, na verdade, porque esse livro é como se fosse um curso, tá? É como se fosse um curso iniciando, falando o que é alquimia, né? E como que Saint-Germain fez, como que ele se manteve jovem, todas, né? Fala da história dele um pouco aqui no início e depois vai ensinando, falando, trazendo esses conhecimentos pra gente entender sobre criação de realidade, né? O alquimista, né, que transformava metal em ouro, né? Então, muito se falou nisso, né? A pedra filosofal, e o que fazia a pedra filosofal, a gente tem esses conhecimentos aí, né? Tá? Então, eu quero muito que vocês compartilhem. Depois, a live aqui no Instagram deixa like, no YouTube bota o coraçãozinho, né? No Instagram, no YouTube deixa like, compartilha e segue no canal Arquetípica. Se você está aqui no Instagram agora me assistindo, ou me assistindo do Instagram, vai lá no canal Arquetípica, tá? Eu vou colocar o link nos meus stories, acho que eu tenho ali nos destaques. Segue o canal. Se não tiver, acho que eu vou colocar até na bio.
Canal Arquetípica para você seguir, dá like, visualiza meus vídeos lá, vai, vamos lá. Vamos ajudar mais pessoas a acessar esses conteúdos aí. E entra na Terra do Nunca Interior, que eu vou fazer essa vivência. Isso aí vai ser uma expansão, vai ser assim, ó. Você vai sentir que você andou pra frente. Você vai soltar uma bagagem que vai até aliviar teu corpo, assim, ó. Tá? Então é isso, meus amores. Um beijo pra vocês e até a próxima live surprise. Fiquem ligados que às vezes eu também faço live aqui e coloco o tema da live e tal. Essa semana eu já fiz uma surprise, agora tô fazendo outra. E sempre que der na telha, que o corpo expandir, que eu tiver algo para transmitir para vocês, eu vou passar. Porque é atemporal, tá? Quem assistir depois pega o conhecimento igual, não menos que ninguém que estava presente ou não estava presente, tá? Então, beijo para vocês e até a próxima live. Tchau, tchau!